Fala, turma! Antes de começar esse episódio, eu quero te falar do nosso patrocinador oficial, o Mind Just Criminal. Nós temos um ecossistema de criminalistas que busca resultado através de 5 ferramentas. Uma advocacia técnica, uma advocacia bem relacionada, uma advocacia atualizada, combativa e atenta às cortes superiores. Se esses 5 valores fazem sentido para você e se efetivamente você busca uma advocacia de resultado e excelência, recomendo que clique no link da descrição desse vídeo e venha caminhar conosco. Vamos para cima. Fala, turma! Como é que estamos? André Colares aqui, fundador do Mind Just, para mais um podcast Defesa Tem a Palavra. Hoje com um convidado que vocês conhecem, um cara da casa aqui. Hoje eu não vou apresentar o João, porque hoje o João Rezende é o nosso convidado. Como de praxe, eu vou apresentar o João aqui, né? Tá sempre comigo aqui, a gente tá sempre entrevistando as pessoas. E vamos lá. Talvez você não saiba da trajetória da história do João e eu vou te falar um pouco sobre ela agora. O João é advogado criminalista. O João é formado pela UNB aqui de Brasília. O João, muitos dizem que é um prodígio, um cara jovem, mas que tem muito resultado, um cara que tem grandes atuações. Foi professor de prática aqui numa universidade que é muito reconhecida no Centro-Oeste do Brasil, que é o CEUB. O João tem uma experiência, apesar da idade, em grandes casos. João teve a oportunidade de atuar na Lava Jato, atuou nas Zelotes, trabalhou num caso famoso do Thiago Brenan. Nesse momento que a gente está gravando, o João está advogando para o ex-comandante do Exército no 8 de janeiro, que é um processo muito tensionado, né? A gente vai falar um pouco sobre isso aqui. Eu já até falei o nome do nosso convidado e antes, na verdade, falei as credenciais ali e antes de falar as credenciais já falei o nome. Então, com vocês aqui, o nosso convidado, parceiro de sempre, hoje convidado, João Rezende. Valeu, irmão, pela presença. Bom demais. Cara, estranho ficar do outro lado aqui, viu? Pois é, que cara. A gente vem fazendo pergunta ali, né? Mas responder pergunta é diferente do outro lado. Mas, André, cara, agradeço demais e faço aqui esse agradecimento público, né? Nossa parceria. Você é um cara que admiro bastante. O projeto Mind Just é gigantesco. Tamo junto, e assim, já via de fora como é que era grande, né? Mas de dentro eu vejo ainda mais, assim. Cara, fazer parte é uma coisa que me causa muita alegria mesmo, assim. Muito conforto, assim, cara. Tô fazendo parte de um projeto gigante e a gente ouvindo as pessoas aqui falando exatamente isso e, cara, muito obrigado. Obrigado pela nossa parceria. E realmente é estranho, cara. O João, a cadeira que tá vazia, né? E normalmente tá preenchida. O João é alto, então ele preenche bem o ambiente aqui. E, pô, não falei isso também, né? O João coordena ali o time jurídico do Mind Just. A gente tem um time que dá todo o suporte para advogados do Brasil inteiro, um time de advogados. E o João coordena esse time de advogados ali, dando todo o direcionamento jurídico pro pessoal. Vamos lá, João. Pô, vamos... Assim, qual que é a nossa ideia aqui? Eu acho que é o que a gente tem de melhor para aproveitar contigo. A nossa ideia é falar sobre petições estratégicas nas cortes superiores. Essa que é a ideia. Por quê, cara? Pô, nós temos 250 mil seguidores do Instagram. Ontem eu tava olhando, cara, a gente teve 5,4 milhões de acessos só no Instagram nos últimos 30 dias. Na comunidade lotado de gente, tem quase 1.000 criminalistas que caminham com a gente. E é uma dor de todos, cara. Às vezes, João, é uma coisa que a gente nota bastante. O advogado, da mesma maneira que ele atua no primeiro grau e no TJ, ele vem para o STJ Supremo e toma fumo. E quando você tá atuando num grande caso, numa operação, cara, não tem como não atuar no STJ e no Supremo, né? O advogado tem que não fazer isso, é um advogado incompleto. Imagina, não, se eu contratar esse advogado, ele só vai até 50% do caminho. O resto ele não vai. Não tem como, né? E então, cara, você que tem essa experiência gigante aqui, eu queria explorar isso de você. Vamos, vai ser excelente. Então vamos lá. Acho que primeiro, João, eu queria te perguntar, então rapidamente, só antes disso, para quem que é essa nossa entrevista? Para quem que vai servir? Primeiro, o advogado que às vezes tem experiência, tem bons clientes, tem bons casos e não está conseguindo, nas cortes superiores, entregar o mesmo resultado que às vezes ele entrega no tribunal local, que às vezes ele entrega no primeiro grau. Também o jovem advogado que está procurando a oportunidade de se destacar. Muitas vezes, ele vai se destacar fazendo um trabalho diferenciado nas cortes superiores, que às vezes aquele advogado que é um medalhão da cidade dele não está fazendo. Ele se torna uma referência local, consegue atuar para outros advogados, etc e tal.
Então, esse é um episódio que vai atender tanto jovens advogados, advogados que estão numa caminhada intermediária e também advogados experientes que estão buscando ascender aí nas cortes superiores. Dito isso, vamos lá, meu irmão. Primeira coisa, cara, sobre sua história. Como é que você acumulou essa experiência de peticionamento, de ter essa visão estratégica na construção das peças nas cortes superiores? Como é que isso chegou para você? Cara, eu costumo falar que, assim, não que eu fui levado pela vida para ter muita experiência, mas as opções que eu fui tomando, as decisões que eu fui tomando, acabaram me fazendo trilhar um caminho que, assim, que quando eu estive formado, eu estava com uma experiência acumulada gigantesca, assim. Porque antes de ir para a advocacia criminal, eu comecei trabalhando em gabinetes. Eu Entendi. trabalhei no gabinete de desembargador de turma criminal, trabalhei em gabinete de procuradora da República, no MPF. Então eu tive primeiro a visão de julgador. Legal. Então você imagina ali com 20 anos, eu fazendo minuta de voto, dosimetria, decidindo se a pessoa ia ser condenada ou não, se mantinha ou não a condenação no segundo grau, julgando habeas corpus. Claro que tem toda uma estrutura por trás, né, assessoria, mas a pessoa que pega aquele processo para fazer aquela análise acaba colocando muito do dela, assim, do entendimento dela. E até porque depois de um tempo você já vai fazendo as minutas que simplesmente elas são assinadas, né, que elas nem são corrigidas. Então eu tive essa experiência, depois eu fui para o MPF, tendo uma bagagem na acusação, com todos aqueles pedidos próprios do MP, oferecimento de denúncia, pedido de decretação de prisão preventiva, quebra de sigilo telefônico, telemático, bancário, fiscal, por aí vai. E com isso, tendo essa visão, fui para a advocacia. Então, quando eu cheguei na advocacia, eu já vi a estratégia necessária para poder fazer com que a petição fosse lida, que muitos advogados não tinham, assim. Que eu lidando com advogados extremamente experientes, com anos de advocacia, poxa, olha, essa redação aqui, Tá legal. ela não está sendo estratégica. Não faz sentido você trabalhar a doutrina nesse ponto, porque isso aqui não vai ser lido, sabe? Isso aqui é uma questão que não vai ser lida mesmo. Entendi. E daí que eu trouxe toda essa bagagem. Então, são mais de 10 anos trabalhando com processo penal, pegando todo esse caminho de petições. E quando eu cheguei na advocacia criminal, pelo fato de estar em Brasília, atuando nas cortes superiores, eu acabei tendo contato com muitas petições vindo do país inteiro, né? Porque, obviamente, assim funciona. Os parceiros procuram a gente atua tentando, às vezes, até consertar um trabalho que não foi muito bem feito nas instâncias ordinárias. Algumas vezes dá para salvar, outras vezes, infelizmente, não. Né? Principalmente quando chegou advogado procurando, já fiz o RESP, tem como me ajudar aqui? Cara, o RESP já está feito. Nesse caso, o que faz, então? A gente tenta consertar, né? Primeiro ponto, isso que você falou de ter um trabalho, geralmente, de advogados que acham que as cortes superiores, elas são, assim, funcionam da mesma forma como acontece nas instâncias ordinárias, isso é verdade totalmente, assim. Então a gente vê que o RESP, ele acaba sendo muitas vezes apresentado como se fosse um recurso de apelação. Entendi. Um recurso de apelação, trabalhando provas, trabalhando pontos controvertidos, teses que são controvertidas, e a gente não consegue salvar muitas vezes, né? Chega o RESP, olha, o RESP não foi admitido, vai atuar no agravo. Então, assim, o próprio agravo já fica limitado àquelas hipóteses que foram trazidas no RESP. Entendi. Para tentar fazer com que ele seja admitido. Mas a gente vem tentando trazer alguma tese, explorar um ponto que não foi trabalhado, mas ao mesmo tempo evitar uma supressão de distância. Então, pensar de forma estratégica como é que esse ponto foi trabalhado nas instâncias ordinárias e como é que eu posso trabalhar essa tese aqui no STJ e no STF. Então, João, a linha é bem por aí mesmo. E dentro disso, cara, assim, já entrando nesse ponto do RESP, a maioria dos advogados se perde nisso. Quais são os erros que você mais nota, assim, que aparecem em petições de parceiros? Ou os principais equívocos que os parceiros têm mesmo? Às vezes o RESP não está feito, mas ele tem uma concepção que é uma concepção equivocada. Quais os principais erros que você visualiza que os advogados cometem, especialmente confeccionando um recurso especial? Primeiro ponto, exatamente trabalhar fatos e provas como se fosse um recurso de apelação. Por quê? A jurisprudência do STJ e do STF é pacífica no sentido de que RESP e RE só cabem contra questões incontroversas. Entendi. Sim, se está trabalhando um fato, por exemplo, o fato de o cliente estar ou não no local do crime, esse fato ele precisa ser incontroverso. Todas as testemunhas precisam ter falado a mesma coisa, o acórdão precisa ter delimitado muito bem essa questão fática e a partir daí você trabalha a questão jurídica extraída do fato. Porque é uma falácia imaginar que
existe uma análise puramente jurídica nas cortes superiores, porque isso não existe, né? Obviamente, questões jurídicas elas são analisadas, mas atreladas ao fato. Porque uma questão jurídica descolada do fato, ela é apenas uma ideia. E não é isso que acontece nem no STJ nem no STF. Os julgamentos, eles são de questões jurídicas, mas atreladas a fatos. Só que a questão é que as pessoas não entendem isso e acabam trabalhando ali questões que são controvertidas no RESP, que não vai ser admitido, não vai ser conhecido, vai esbarrar na súmula 7 mesmo, porque é reexame fático probatório. Então, qual que é a questão que eu sempre falo ao pessoal, né? Quando vai trabalhar o RESP? Pegue recortes tanto do julgado do acórdão, ou quer dizer, do acórdão que julgou o recurso de apelação, no 2º grau, quanto a sentença condenatória. Porque esses recortes que foram feitos, a partir dali você tem uns fatos que estão delimitados. Sim. E com isso você consegue falar, não, pera, a conclusão a que se chegou aquele acórdão ou que se chegou à sentença é uma conclusão que ela tem contradição em termos por conta da lógica que foi tirada a partir da prova. Então, você não está analisando a prova, você está analisando a conclusão a que chegou o acórdão ou que chegou à sentença condenatória. Sim. Então, esse é o trabalho, é um trabalho de... um trabalho estratégico a partir dos fatos que são incontroversos e que estão bem delimitados, tanto na sentença quanto no acórdão. Isso Cara, no acho que RESP. tem um problema aí que você deve sofrer, que muitas vezes é o seguinte, o acórdão tá ruim, né? Sim. Porque o recurso de apelação foi ruim, ou uma vez julgada a apelação, o advogado às vezes não embargou ali para ir deixando o acórdão redondo, né? Sim. Quando isso acontece, a estratégia é atacar a falta de fundamentação, né? Então, assim, Entendi. porque você já me trouxe aqui uma situação em que o acórdão deveria ter trabalhado um fundamento de forma devida, não trabalhou. Entendi. E aqui vem a questão de você, por exemplo, colocar o RESP lá com base no artigo 105, inciso 3, a linha A da Constituição Federal, que é a questão da ofensa à legislação federal. Entendi. E aqui, ofendendo a legislação federal, dá para colocar, por exemplo, o artigo 315 lá do CPP, que fala que todas as decisões devem ser fundamentadas, não configura fundamentação se, por exemplo, replicar apenas o entendimento jurisprudencial sem aplicar o caso concreto. Então, ataca a ofensa a esse dispositivo, ou então pode ser atacado, inclusive, em relação ao 619 do Código de Processo Penal, que trata sobre os embargos de declaração. Quando a pessoa opôs embargos, mas que naqueles embargos o tribunal não acolheu porque não aclarou uma ambiguidade ou então uma contradição ou uma omissão, como geralmente né? Que não trabalha as teses de forma devida. Então a estratégia é bem essa, trabalhar o que está no acordo, se não tiver, ataca a falta de fundamentação. É bem essa linha. E ainda sobre RESP, além dessa questão toda que vai acabar esbarrando na súmula 7, tem algum outro erro marcante que você visualiza? Tem a questão do cotejo analítico. Por quê? Quando o RESP é interposto com base em dissídio jurisprudencial, porque assim, nós temos ali as 3 hipóteses lá do RESP, né, nesse artigo 105, inciso 3 da Constituição Federal, e essas 3 hipóteses nas alíneas são aquelas únicas em que o RESP é cabível. Só que a gente usa mais na advocacia criminal a linha A e a linha C. A linha A, a questão da ofensa à legislação federal, e a linha C, a questão do dissídio jurisprudencial. O dissídio, ele precisa ser muito bem trabalhado e aqui de forma muito lógica, sabe? Eu vejo que, infelizmente, muitos colegas trazem alguns precedentes que não se aplicam ao caso, falam, o STJ já decidiu nesse sentido. Mas quando você vai ler a própria ementa daquele caso, não tem nada a ver, assim, é uma coisa que... Entendi. Então é questão de lógica, sabe? Raciocínio lógico básico que vem lá da filosofia, é uma questão de, bom, como é que eu faço essa relação, né? Como é que eu faço o cotejo analítico entre esses 2 acórdãos? Eu preciso trabalhar muito bem os fatos que estão no acórdão, naquele que eu estou usando como paradigma, os fatos que estão no meu caso e qual foi a conclusão que se chegou. Então tem que ser algo muito bem escrito, muito bem colocado na peça para mostrar para a assessoria que, olha, são casos muito semelhantes e aqui o tribunal, né, eu falei aqui o do STJ, mas pode ser outra corte, decidir de forma diversa. Então eu vejo que esse ponto é muito pouco trabalhado, sabe? O pessoal, tipo, joga um precedente ali e fala, o caso é igual porque fala de estupro de vulnerável também, assim como o meu. Tá, mas e as peculiaridades de cada caso, entendeu? Entendi. E a assessoria vê, não se aplica, não tem, né, similaridade fático-probatória ou fático-jurídica, então nem chega a ser conhecido nesse ponto, né, o RESP. Cara, muito bom. Isso também, dentro desse contexto do RESP, o que eu vejo bastante acontecer também, você deve ver bastante isso. Às vezes,
pela via ordinária, pela via do RESP, a coisa já tá, o caminho já tem um obstáculo aí intransponível. E muitas vezes o habeas corpus acaba funcionando como o único caminho possível para tentar salvar ali. Sim. E às vezes mesmo diante de um constrangimento ilegal, claro, né? A falta de técnica acaba criando um obstáculo para o advogado. E eu queria te perguntar sobre isso, cara. Acho que o habeas corpus é o principal instrumento do advogado nas cortes superiores, né? E a gente vê muitas vezes habeas que não são nem conhecidos, sabe? A gente vê, às vezes, alguns advogados também fazendo o RESP e o habeas ao mesmo tempo. Eu queria te escutar sobre o seguinte: erros que você visualiza que acontecem, especialmente no manejo do habeas corpus nas cortes superiores. Perfeito. O habeas corpus, todo mundo sabe, né? É um instrumento muito próprio que a construção dele vem principalmente na jurisprudência, né? A gente não tem uma lei falando do HC, cabe isso, essas são as hipóteses de habeas corpus. Sim. A gente não tem. No Código de Processo Penal a gente vai ter ali um artigo ou outro falando do HC, mas de forma muito genérica, né? E com isso nós temos construção jurisprudencial. Então, para a gente trabalhar bem o habeas corpus, a gente precisa conhecer a jurisprudência. Fantástico. E nesse ponto, quais são as maiores falhas? Eu vejo que muitos habeas corpus eles têm uma narrativa muito própria de discussão probatória do primeiro grau. Então, assim, trabalhando, porque teve essa testemunha, falou isso, outro disse e não disse, mas tem esse ponto. Se entra muito em questões probatórias que elas precisam ser analisadas, aqui não vai ter nem o conhecimento do HC e nem o julgamento do mérito. Entendi. Então esse é o ponto, assim, o ponto principal, né? Porque não é para entrar em minúcias. Mesmo sendo um HC substitutivo de RESP, em que a gente se vai trabalhar alguma questão fático-probatória, precisa também ser questão incontroversa, precisa ser um fato incontroverso. Entendi. Então, trabalhar em cima daquela delimitação que foi feita pelo tribunal. Se for um habeas corpus liberatório, eu focar na questão prisional mesmo. Porque eu vejo também que muitos colegas impetram HC, não conseguem habeas corpus ali no TJ, no TRF, vem com HC, ou pode ser um RHC também, né, dependendo ali da estratégia adotada, mas vem com HC com RHC tratando sobre a prisão, e vem lá trabalhando fatos, problemas, coisas que estão no processo, que estão sendo analisadas. Não é para focar no mérito da ação penal, para focar na prisão. Fantástico. E aí que vem uma estratégia que eu sempre uso, porque aí vem um outro extremo. Alguns colegas pensam o seguinte: não, então eu entendi, o HC liberatório ele tem que tratar apenas sobre a prisão, eu vou tratar apenas sobre a prisão. Se vai nesse sentido, acaba perdendo uma munição muito grande, que é o chamado reforço argumentativo. Então, em muitos casos, eu trabalho em um habeas corpus liberatório, foco lá nos requisitos do 312 do Código de Processo Penal, falo garantia da ordem pública, enfim, vou atacando os fundamentos da prisão preventiva, mas, em determinado momento, eu falo como reforço argumentativo sobre questões de mérito. Então, eu falo ali, inclusive, aqui não, aí eu deixo muito claro, né? Obviamente, aqui não é o espaço, não é o momento adequado para se tratar sobre questões de mérito da ação penal, mas, nesse momento, cabe ressaltar que, por exemplo, aí falam de algum depoimento, de alguma testemunha que falou que, sei lá, que você vê que aquela questão é muito forte para a tese defensiva no primeiro grau. Porque quando você traz esses elementos como reforço argumentativo, você não está trazendo uma tecnia para a assessoria. O assessor ele vê, não, isso aqui foi técnico, mas é algo que convence que não vai para o papel. E é uma coisa que eu via muito, assim, quando eu trabalhava em gabinete de desembargador. Existem muitos argumentos que eles convencem intimamente, mas que eles não vão para a decisão. Então, assim, eu trabalho muito bem isso em despacho e até em petições. Então, por exemplo, até uma petição que foi divulgada recentemente lá no MindJus, que foi uma petição em que eu consegui a absolução sumária de uma cliente que era delegada que estava sendo perseguida pelo MP. Lá eu falei várias vezes que ela estava sendo perseguida. Eu falei que o MP estava atuando como órgão inquisitorial. Eu falei que aquilo tinha um porquê ela estar sofrendo aquela perseguição. Isso não vai para a decisão do juiz. O juiz ele não vai colocar, não, realmente ela está sendo perseguida. Não vai. Mas se você mostra por A mais B como é que está ocorrendo essa perseguição, é algo que convence a pessoa, mas que não é o que vai para o papel. Então, isso aí vem um ponto estratégico aqui interessante, sabe? De saber usar bem esses argumentos. Inclusive, no despacho que eu fiz nesse caso,
Eu mostrei notícias mostrando por que ela estava sendo perseguida, porque ela tinha conseguido uma exoneração de uma delegada-chefe, numa delegacia daqui de Brasília, e ela tinha bons relacionamentos com o Ministério Público. Então eu falei, olha, é bem provável que essa perseguição venha daqui, entendeu? Só que eu não coloquei isso na petição. Porque, obviamente, eu não tenho elemento para comprovar ali aquela questão, mas eu vi isso nos bastidores, eu conversei com o pessoal na delegacia, em outro caso que eu fui levar um cliente, conversei com umas escrivãs, com os agentes, falaram, cara, é por isso, certeza. Tem dedo dessa ex-delegada-chefe aqui nessa situação. Então, assim, eu uso um despacho. E deixa muito claro, cara, eu não tô falando, não tô afirmando aqui que isso aconteceu, mas nos bastidores a gente escuta esses boatos. Faz sentido que isso aconteça, faz sentido ela estar sendo perseguida por conta disso. E não tem como trazer aqui para Vossa Excelência esse elemento concreto, obviamente não tenho prova em relação a isso, mas se encaixa perfeitamente no caso. E deu para ver aqui que o juiz, assim, tipo, claro que ele não fala o que convenceu, o que não convenceu, né? Mas eu sei que todo o meu conjunto de argumentação, realmente é um caso absurdo, assim. Todo o meu conjunto argumentativo, inclusive trazendo questões que convencem, mas que não vão para o papel, elas têm que ser usadas e usadas de forma estratégica. Então esse é o ponto, assim, eu vejo que falha nisso também em relação ao habeas corpus liberatório, focar apenas na questão da prisão, mas sem entrar no mérito ali de forma técnica em relação ao caso concreto. E algumas coisas, pelo que você está falando aí, estrategicamente não vão para a petição, mas vão para o despacho, né? Sim, exatamente. Isso é um negócio legal. Vamos falar sobre despacho também, só antes eu queria te perguntar uma coisa. Recentemente, a gente até divulgou isso no Mind Juice, um advogado fez uma petição e a promotora ficou muito puta com ele ali, falou que ele estava usando muitos adjetivos, não sei o quê, ppp, e meio que requereu ao juiz que posicionasse o advogado com relação a isso e tal. Cara, o que você pode dar de boas recomendações do que fazer e o que não fazer, escrevendo de uma maneira geral? Às vezes tem advogado que fica muito puto e vai descarregando o ódio do coração na peça. Com relação a esse caso, não sei se você viu, mas se puder comentar, o que você diz pra gente sobre isso aí? Cara, falar uma coisa que eu sempre falo, assim, é pesado, mas é uma percepção que eu tinha quando trabalhava no gabinete de desembargador, e que muitos assessores têm também, assim, que o nível da advocacia é muito baixo, tecnicamente, infelizmente. A sua esposa também é assessora, né? Assessora também. Então ela fala também de vários... Criminal e entorpecentes. Criminal e entorpecentes, vixe. Exatamente. E a gente conversa inteiro, muito sobre isso, assim, né? Mas eu já tinha essa percepção que eu trabalhei lá no tribunal antes dela, né? Mas, infelizmente, assim, cara, não posso trazer aqui porcentagem, mas, assim, boa parte, aí sim, mais 50%, boa parte da advocacia criminal passa longe da técnica, assim. Escreve mal mesmo. Escreve mal, cara, escreve de uma forma que não dá pra entender, sabe? Que você não consegue entender o que a pessoa quer com aquilo. Entendi. E, inclusive, com parceiros, muitas vezes chegam petições nesse nível. Claro que existem parceiros que trabalham em nível técnico, assim, altíssimo. Mas muitas vezes chegam peças ali que eu mesmo não consigo entender a peça que o colega escreveu, entendeu? Que coisa, né, cara? Então, é uma preocupação que eu sempre tive e até algo que me levou a ser professor universitário durante um tempo de prática penal, que eu tenho muito a contribuir trazendo uma experiência de gabinetes para a advocacia criminal. Sim. Então, muito, assim, é uma coisa que eu gosto mesmo. Até que as palestras que eu dou são voltadas para peticionamento, questão da técnica, questão de cursos também, porque é uma coisa que eu vejo que, assim, se a advocacia criminal ela está fortalecida tecnicamente, com certeza muito menos excessos eles são cometidos. Assim. Ou se são cometidos, eles são combatidos devidamente. Porque eu via lá, assim, casos, por exemplo, em que eu tinha dó de verdade, assim, tipo, eu via que o advogado tinha escrito de forma muito ruim, trabalhar as teses de forma muito fraca, mas como era um recurso de apelação em que ele tinha tocado minimamente sobre a dosimetria, o desembargador ele pode, de ofício, reajustar a dosimetria. Sim. Então, muitas vezes, dá para tirar aqui essas circunstâncias do 59 de ofício, sabe? Tá mas claro. você vê, assim, que não foi por conta do trabalho do advogado, foi apesar do trabalho do advogado. É triste, cara, é triste, assim. É algo que a gente não tem noção, porque nós que estamos na advocacia, nós conhecemos o nosso trabalho, né? Sim. E dos colegas, no máximo ali. Mas quando você está no gabinete lendo milhares de petições ali, você vê assim que o nível tá baixo, infelizmente. E aqui tem muitas falhas, né? Tem a questão da falha da educação brasileira como um todo, questão da falta de leitura,
e não estou falando de leitura de manuais, de coisas jurídicas, leituras de literatura mesmo, falta, assim, e é uma coisa que eu até recomendo pro pessoal. Eu vi que eu comecei a escrever bem quando eu comecei a ler livros de literatura mesmo. Comecei por romance policial. Cara, eu gosto de penal, uma coisa que eu gosto. Comecei pela Agatha Christie, John Grisham, Michael Connelly. E fui lendo todos esses livros assim, e eu comecei a desenvolver uma redação que na época que eu estava trabalhando em gabinete, os assessores, quando liam ali as minhas minutas, eles, caraca, João, você tá escrevendo um nível... Tipo, perceberam a melhora, assim, que eu tive por conta da leitura. Tal, que ajuda muito, sabe? Leitura recreativa mesmo, sem ser livros pesados ali de direito. É uma coisa que falta, então falta muito o domínio da língua portuguesa, o domínio da própria estrutura da redação, de como você escrever de uma forma linear, de uma forma que seja minimamente compreensível, sabe? Então falta bastante. E é isso, assim, a gente vê que ainda bem, no Mindjus a gente tem feito esse trabalho, né, com a nossa missão de aumentar o nível da advocacia criminal, e está surtindo muito efeito, né? Questão dos cursos, questão da atualização jurisprudencial, questão das embaixadas, a gente vê que vem aumentando o nível da advocacia criminal. A gente tem que manter bem esse trabalho. Uma coisa, João, que você está falando aí que é legal, que a gente faz, uma das coisas que a gente faz no Mindjus é atualizar o advogado, né? Então, todos os dias, 8h40 da manhã, chega ali uma decisão. E uma coisa que é muito importante de ler, da leitura, né? Especialmente ler acórdãos, é que você vai entendendo a linguagem do tribunal, né? Você leu 1, leu 2, leu 300, você vai vendo como o tribunal é uma questão de leitura. Assim como você começou a ler livros de literatura, isso foi engrandecendo seu vocabulário, sua forma de escrever, no mesmo sentido vai quem lê acórdão, com consistência, né? A pessoa vai entendendo a linguagem do tribunal, Exatamente. vai ganhando, vai assimilando. Cara, fantástico. Inclusive, falando de Agatha Christie, é um negócio que vale a pena começar a experimentar mesmo, porque essa pessoa se afeiçoa. A minha esposa tá aqui, a Maria tá ali sentada, e ela é viciada em Agatha Christie, né, amor? Já leu quantos livros? Mais de 10 livros. Eu li também mais ou menos uns 10, eu gosto bastante, assim, é bem legal. Que é um negócio legal, Sim. e é uma leitura leve e tal, né? Um negócio que é... Não, a Agatha Christie, ela é a terceira autora mais vendida da história. Em segundo lugar, Shakespeare, em primeiro lugar, Deus, com a Bíblia. Mas em termos de livros vendidos, é Agatha Christie. Que loucura, né, cara? Loucura. Porque realmente é muito boa, assim. E é uma leitura fácil, né? Sim. Porque tem livros de literatura, por exemplo, se você pegar Tolstói, Dostoiévski, cara, você tem uma certa dificuldade ali, que são livros mais densos. Até o próprio O Senhor dos Anéis, do Tolkien, é uma leitura um pouco mais densa, apesar de ser infanto-juvenil, é muito mais densa. Mas você pega livros de romance policial, uma coisa que eu recomendo muito, pessoal. O John Grisham, por exemplo, ele tem uma leitura... Vários filmes que nós temos aí no mercado vieram dos livros do John Grisham, do Michael Connelly também. Tem até uma série do Michael Connelly agora. São redações muito próprias de uma linguagem cotidiana, assim, de uma linguagem do dia a dia, que é uma linguagem simples, direta, ao mesmo tempo não sendo pobre e ao mesmo tempo não sendo rebuscada. Sendo algo próprio mesmo da língua culta, mas que é palatável, que é fácil de compreender. Que é o que a gente tem que fazer nas petições, né? Tem que fazer na petição. A petição é linguagem simples. Tem até um negócio engraçado, cara. 200 anos atrás, quando eu era estagiário ainda, às vezes eu queria estar fazendo a petição ali, eu abria na aba do lado, não sei se alguém ia se identificar com isso, colocava ali dicionário de sinônimos e deixava aberto ali, sabe? Para não ficar repetindo a mesma palavra 200 vezes, eu ia colocando ali, eu colocava lá a palavra, apareceu 200 sinônimos ali, 200 não, aparecia 5, 6 sinônimos, daí eu ia colocando assim para não repetir. E muitas vezes, cara, isso é horrível. Você vê algum sinônimo, assim, que você acha interessante, que é super diferente, assim, que, pô, não é usual, daí você vai e coloca na peça achando que você tá, pô, arrasando, né? Hoje eu fico pensando, pô, que merda que eu tava fazendo. O bom é que eu aprendi isso antes de ir para a advocacia, porque o desembargador, ele falava, por exemplo, vergastar. Muita gente usa o termo vergastar. O acórdão vergastado. Aí ele falou, sim, pessoal, procura no dicionário e vê o que é vergastar. Aí eu fui lá no dicionário. O desembargador foi isso no gabinete ali? Falou no gabinete. Aí vergastar significa bater com vara. Esse é o primeiro termo, primeira acepção, né? Primeiro significado. Bater com vara. Aí, no sentido figurado, faz sentido. Você está atacando, né? Sim. Só que o sentido literal e a primeira acepção da palavra traz uma ideia de uma coisa que você está batendo com a vara. Assim, não use vergastar. Não faz sentido você usar vergastar, porque o pessoal usa no sentido figurado, que empobrece a redação jurídica e tira da simplicidade, que quer deixar mais rebuscado, mas é uma coisa que é ridícula.
Sim. Então, por exemplo, o cediço, né? Como é cediço? Cediço significa que é algo que está em estado de putrefação, que está fedendo, que é tão velho, tão sedimentado, que já está apodrecendo, entendeu? Sim. Aí, pessoal, como é cediço? Cara, como é sedimentado? Muito melhor você usar sedimentado do que cediço. Sim. Então, assim, são termos que as pessoas vão usando de forma replicando mesmo, que não vem o significado por trás, que empobrece a redação. E aí, voltando para a pergunta da questão do promotor, do MP que criticou a peça do advogado, é porque, assim... Só um comentário, João, antes de você falar sobre isso aí. Você, advogado que usa cediço, que usa vergastar, não fique com raiva. A gente tá falando aqui. Pô, o desembargador falou ali, o João tá compartilhando a experiência com a Não, gente. eu trouxe isso e recomendo pro pessoal, assim, se você quer usar, saiba por que você está usando, sabe? Sim. E Não, saiba que é melhor uma não- palavra melhor não que usar. que é uma palavra que é pobre para petição. Então eu não recomendo que utilize. Muitas sabe? vezes, cara, veio no modelo do escritório, que o cara foi estagiário ali, já tinha o modelo, Sim, o esqueleto, né? Daí tava lá e ele viu e só vai replicando, né? Não para pra exatamente. pesquisar. Então, muito Exatamente. legal também essa questão de sair do automático, né, cara? Pô, de entender o porquê você tá fazendo as Sim. coisas. Mas você falando É da... exatamente esse é o ponto, porque assim, a escrita ela tem que ser estratégica. Cada palavra ela precisa ser pensada. Sim, Inclusive, pontos pequenos assim, que eu recomendo, que quando se está trabalhando, por exemplo, a jurisprudência, que não simplesmente jogue o precedente. Eu vejo muito colega jogando o precedente. Nesse sentido, 2 pontos, joga o precedente. pau. Cara, nesse sentido, 2 pontos, o quê? O que você quer dizer com esse precedente? Qual ponto que você está ressaltando? Sim, Então, faça uma introdução daquele precedente. Nesse sentido, o STJ já entendeu que... Coloca a tese. 2 pontos. sim, Está comprovando ali. Fez a seleção do acordo, não precisa colocar o acordo inteiro. Seleciona bem o tópico ali que você vai colocar e depois você retoma por caso concreto. Nesse caso, como se pode perceber a partir da leitura da jurisprudência, no presente caso nós temos o tal elemento que se aplica perfeitamente àquela situação no precedente colacionado. sim, Então, isso é estratégico. Isso é você usar o precedente a seu favor como um argumento de autoridade, que você está trazendo a autoridade do tribunal sim. para a sua petição. Só que é algo pensado, algo refletido. E é algo que Sim. impacta nos gabinetes, algo que impacta para os assessores. Acho que tem uma coisa, João, antes de você comentar esse caso aí da promotora que se enfureceu com o advogado. Sim. Eu acho que muitos advogados, eles suprem a falta técnica no primeiro grau em razão da audiência, porque o juiz ele acaba tendo contato, né, com a prova testemunhal na audiência, e isso dá uma boa noção do caso para ele. Agora, aqui nas cortes superiores, os assessores e os... Às vezes tem até uma repercussão local também, né? O juiz acompanha o jornal, sabe daquela situação. Isso é bom e ruim. Só que aqui, nos tribunais superiores, está distante, né? E o único contato que o assessor vai ter, muitas vezes, é só a peça e o acórdão. E então, se isso não tiver muito bem desenhado, pô, ele não viu uma audiência, ele não viu uma testemunha XYZ, ele não viu um interrogatório, sabe? Ele não teve contato com o negócio. Então, de fato, o que você está falando aí tem total razão. Não, e faz todo sentido porque a gente tem que saber o seguinte, que o assessor no STJ e no STF, ele não vai conferir no processo o depoimento da testemunha X. Fantástico. Ele não vai abrir o processo para ler, sei lá, uma prova técnica, um laudo gigantesco. Ele não vai. Fantástico. Então, partindo desse pressuposto, nós temos que colocar todas as informações necessárias para nossas teses de forma muito clara, objetiva e bem pensada na peça. E de forma estratégica mesmo. É uma coisa que eu falo. Eu estou lendo agora o livro do Aristóteles chamado Retórica, em que ele trabalha a questão da persuasão por meio da comunicação, tanto escrita quanto oral. E assim, Aristóteles é um gênio, um dos maiores gênios da humanidade. Sim. A questão da retórica, ela precisa ser trabalhada, inclusive, no chamado apelo da emoção. O chamado apelo emocional mesmo. Assim, precisa ser trabalhar os sentimentos. Então, não é para se colocar uma petição totalmente fria, em que você não trabalha questões que vão tocar ali na pessoa que está lendo. Então, essa também é uma estratégia que as pessoas não usam. Como, por exemplo, eu estava trabalhando num caso de uma conselheira do Tribunal de Contas daqui do DF. Então, a ação penal originária seria de competência do STJ. Estava só na investigação, teve operação, TCDF, caso midiático, enfim. E aí, ela sofreu essa operação 2 semanas depois do marido morrer. E o celular dela foi apreendido.
E aí, no pedido de restituição de bens que eu fiz, eu toquei nesse ponto, porque é um ponto relevante. Não é uma tese jurídica, não é uma questão jurídica, não é nada, mas assim, na narrativa da peça, trabalhando bem os argumentos, justificando a necessidade da restituição daquele aparelho celular, e entrando aqui na técnica, né, da questão de que o aparelho ele precisa ter sido espelhado, ele precisa não mais interessar ao processo criminal, porque já tem um espelhamento dos dados, jurisprudência do STJ, usa lá o artigo 118 do Código de Processo Penal, bem a redação. Trabalhando essa parte técnica, lá no meio eu coloco. Inclusive, a operação ela ocorreu 2 semanas depois do marido falecer. Ela precisa do aparelho celular para resolver questões né, relacionadas a esse fato, porque ela precisa mandar mensagem para os familiares, para saber lidar ali com uma situação, poder resolver problemas que ficaram pendentes do marido, questão de contrato, questão de bens. Sim. Ela precisa disso para continuar a vida, sabe? Então aí vem a questão da estratégia, assim, a questão da retórica bem utilizada na Sim. petição de forma estratégica, trazendo para os tribunais superiores. Ô, João, e como usar disso sem cair naquele negócio que é muito tradicional, que o advogado vai fazer o pedido de liberdade, fala, não, mas ele é pai, ele tem uma esposa, pô, ele é um cara bonzinho, ele já ajudou na comunidade, pô, tá aqui, sabe? Que é uma questão que acontece muito. A gente às vezes vê assessores falando, pô, todos eles são assim, etc e tal. Então, como usar desse apelo emocional sem cair nessa vala comum de, cara, eu quero saber se tem os requisitos ou não, Sim. sabe? Eu não quero saber se ele é Sim. sobre isso. Não, isso Aristóteles responde, tem que ser dosado, né? Porque o apelo da retórica ele não pode ser apenas emocional, ele tem que ser lógico também. Fantástico. Na verdade, é o ethos, o pathos e o logos, né? São os 3 caminhos dos apelos da persuasão. O primeiro é o ethos, que é relacionado à ética, é relacionado à relevância e respeito que a pessoa tem, que está falando. Sim, O segundo caminho é o pathos, é o apelo emocional. E o terceiro é o logos. O logos é a lógica. sim. Então aqui vem a parte técnica. Isso tem que ser dosado. Então Fantástico. na peça, a gente vê realmente muitos colegas ali colocando essa questão... é um bonzinho e tal, passa tipo 2 páginas falando do cara. Não faz sentido, o assessor vai pular isso. Mas se você sabe dosar, colocando de forma estratégica na petição em alguns pontos, de forma muito resumida, isso reforça a parte lógica. Fantástico. Isso reforça, mas como reforço. Então, excelente pergunta, porque tem que ser bem dosado mesmo. Cara, fantástico, João. Cara, eu queria muito entrar na parte de despacho, sustentação oral, mas antes, uma questão que eu acho que é legal mencionar. A gente recebeu aqui o Vinícius e o Gustavo, que são assessores, são grandes advogados e foram assessores de ministro Supremo. Uma coisa que o Vinícius comentou é que poucos advogados fazem agravo regimental. O cara, é uma coisa impressionante, assim, a minoria. E não dá para entender o motivo lógico disso. E eu queria entrar nessa questão. Eu suspeito, não tem nenhum dado para dizer isso, que pode ser muitas vezes uma deficiência técnica mesmo, porque não tem motivo, né? Se você já fez mesmo, já começou o trabalho, por que parar no meio do caminho? Não sei se o cara desanima, desiste, perde o prazo. Eu acho que é uma deficiência técnica mesmo. Sobre regimental, cara, o que você já viu de erros cometidos na prática? O que você pode dar de boas recomendações para ninguém tá escutando esse episódio aqui cometer esse erro, né? De começar o trabalho e parar no meio do caminho. Sim. Vou contar um caso que mostra que é um erro comum, inclusive de um escritório gigantesco daqui do Brasil, mas para as pessoas terem em mente que esse erro é comum, mas ele precisa ser evitado porque ele acaba sendo básico, sabe? A gente estava atuando em parceria aqui com um grande escritório, num caso local, daqui de Brasília, que tratou sobre o cartel dos postos de gasolina. Então, assim, os maiores escritórios do país estavam nesse caso. E a gente estava atuando em parceria com o escritório. E aí a gente trocava peça, assim, tipo, combinava, você vai fazer essa peça, a gente vai revisar, fazer essa troca. E aí a gente combinou, não, então o agravo regimental no RHC, vai ser feito pelo escritório e eu vou revisar. Beleza. E quando eu fui fazer a revisão, eu vi que cometeu essa falha que eu recomendo para todo mundo que observe isso, que assim, o agravo regimental ele precisa, em primeiro ponto, atacar todos os fundamentos da decisão monocrática. Primeiro ponto. Súmula 182 do STJ. E algo que até está no CPC atualmente, foi trazido, agora não lembro o artigo de cabeça, mas acho que é por volta do 1030 ali, que fala do agravo regimental. 1021, na verdade, 1021. Porque ele traz essa prescrição. O agravo regimental ele precisa atacar todos os fundamentos da decisão monocrática sob pena de não ser conhecido, não ser admitido.
E aí eu dei esse toque lá, eu falei, olha, tem que atacar todos os fundamentos. E como é que eu faço na minha petição e como eu recomendo pro pessoal? Vai trabalhar o agravo regimental, pega a decisão e vai trabalhando cada fundamento mesmo, assim, de forma cronológica, digamos assim, né? De forma não cronológica, topográfica, né? Do local mesmo. Primeiro parágrafo. Primeiro fundamento da decisão monocrática, eu trouxe o fundamento X. Fantástico. 2 pontos. Colaciono. Tá ali. No presente caso, esse fundamento não se aplica ou deveria, enfim, não deveria prosperar por conta disso. Aí começa a atacar o fundamento. Então, você seguindo essa lógica, dá até para distribuir em tópicos, sabe? Tipo, tópico 1, fundamento X. Tópico 2, fundamento X, Y. E vai trabalhando cada fundamento da decisão atacando, porque aí você não vai esbarrar na súmula 82, nem nessa previsão lá do CPC. E com isso você consegue dar força realmente para aquilo que você trouxe lá no seu HC, RHC, enfim. Porque se você teve uma monocrática que foi desfavorável, você consegue reverter muitas vezes a situação no regimental. Assim, tive um caso recentemente em que o cliente estava preso, caso midiático, difícil mesmo de soltar aqui no TJDFT, só que ele estava com umas situações de saúde que estavam se agravando. Então a gente subiu com a HC para a STJ, a monocrática veio negativa, falando que, enfim, é decisão bem genérica, assim, falando a questão dos requisitos da prisão preventiva e tal. E no regimental a gente trouxe as informações atacando os fundamentos da decisão e fatos novos também, mostrando que a situação dele estava piorando. E lá a gente trouxe mais laudos, mais informações, mostrando que realmente o quadro dele estava piorando e a gente precisava da prisão domiciliar. E a gente achava, não, então isso vai para o colegiado e no colegiado vai ser decidido, a gente vai trabalhar lá no despacho, trabalhar na assentação oral. E por incrível que pareça, o ministro Saldanha, em reconsideração no agravo regimental, ele deu monocraticamente. Então, esse é um problema, né, que a gente tem que ver assim, que o agravo regimental, ele é um instrumento a mais que nós temos que precisa ser utilizado. Porque eu entendo, assim, o colega às vezes imagina, não, eu subi para o STJ, tive a monocrática negativa, acabou ali. Né? Porque a turma não vai decidir, vai manter e tal. Muitas vezes sim, muitas vezes existe mesmo esse raciocínio de que os outros ministros, a não ser que seja um caso muito emblemático, eles mantêm o entendimento de forma unânime. Muitas vezes sim, a gente tem que ter isso em mente, tem que enfrentar, é um desafio, é um problema, a gente tem que encarar esse problema. Mas muitas vezes a gente consegue reverter a situação no regimental. Sim. Então, trabalhar de forma técnica, e ali é uma oportunidade a mais que a gente tem para, depois de interpor o agravo regimental, despachar com cada ministro, com cada assessor, para mostrar a situação, mostrar que não é uma situação comum, que não está na vala comum, e que é um caso que pediria até um debate, pediria um voto vista, pediria uma divergência ali na própria turma. Então aí que tem que ver realmente que o advogado precisa usar todos os recursos, todos os instrumentos que nós temos disponíveis. Cara, acho que é bom aí esse tema que você entrou, que já dá para fazer uma conexão com a questão do despacho. Se a maioria dos advogados, isso estatisticamente, não faziam um agravo regimental, imagina quantos que fazem um agravo regimental e vão despachar. Deve ser, assim, uma fração minúscula. E eu queria te escutar sobre isso, cara. Despacho, João, como se faz, primeiro, como é que a gente consegue um despacho, que eu acho que é uma dificuldade de muitos colegas, né? Pô, vale a pena despachar por telefone, por videoconferência, ir presencialmente. Vale a pena ir lá na louca e tentar um encaixe, ficar sentado ali no sofá? Não, quando liberar um horário aí, meu único compromisso hoje é esse. Quando liberar um horário, eu vou estar aqui sentado para falar 2 minutos, se for o caso. Sobre despacho, cara, o que você pode falar pra gente aí? Primeira coisa, tentar o que for possível. Então, a assessoria é difícil, existem, a gente sabe, assessores, na verdade, gabinetes que são mais complicados em atendimento de despacho, que apenas o ministro atende, que não deixa os assessores atenderem, e a agenda fica lotada. Tentar de todas as formas, assim, todas as formas. Então, ligou, não, mas aí não aceita despacho porque a agenda está lotada. Não, mas fala com o assessor rapidamente, por favor, em um caso que... Insistência. Conseguiu com o assessor? Maravilha. É por telefone? Cara, é o que conseguiu, o máximo que conseguiu, já é algo que realmente é algo que estava ao alcance do advogado,
Até porque para ele vir aqui para Brasília, não sendo daqui, para ficar no gabinete ali, para tentar uma coisa mais, né, um despacho presencial e tal, é uma coisa que não consegue, então, maravilha, é o que conseguiu. Só que realmente faz diferença a questão do despacho presencial, né? Obviamente é muito melhor o fato de estar aqui em Brasília, porque a gente consegue numa dessas, a agenda está complicada do ministro, a assessoria não atende, ir lá no gabinete mesmo, separar o tempo, como você falou, passar a tarde toda lá, tentar um encaixe, tentar dar uma palavrinha muito rápida, só entregar o memorial físico e falar, assim, 2 pontos muito rapidamente, mesmo que a contragosto ali, mas, sim, claro que mantendo todo o respeito no gabinete, né? Obviamente, sem gerar constrangimento para o gabinete, sem desrespeitar as regras do próprio gabinete, mas tentando ali, insistindo mesmo. Como, por exemplo, eu fiz um despacho recentemente em que a colega que me acionou já tinha despachado, e nesse gabinete tem a prática de atender apenas um despacho por caso. Apenas um. Essa é a regra do gabinete. Só E tem cada gabinete tem suas características, né, João? Cada gabinete tem suas características. E o fato de estar em Brasília também te dá essa noção, né? Pô, tal gabinete só atende dia tal e dia tal. Tal gabinete é só um despacho por caso. Não, tal gabinete, cara, é só por telefone. Não, tal gabinete nem tá atendendo ninguém agora. Exatamente. Então, isso é um negócio que é realmente bem legal. Não, faz diferença, assim. Por isso que o pessoal me procura outros advogados também daqui de Brasília, mas procura por conta disso, porque eu tô aqui no dia a dia, né? É o padre ali da paróquia, né? Exatamente. É o fato de você estar ali no dia a dia e saber. Até, por exemplo, eu comentei com você recentemente, né? Eu fui lá no STF semana passada, e o setor de originários criminais, que ficou no mesmo local, no segundo andar do STF, na primeira entrada ali, por trás do plenário, né? Que ficou lá durante vários anos, desde a época da Lava Jato, eu lá indo pegar cópia, processo físico e tal, mudou de lugar. Agora tá num protocolo, que é o protocolo geral, fica perto da sala da OAB ali, e o negócio que mudou de lugar. Então, assim, às vezes são coisas pequenas ali que a gente sabe onde resolver, com quem falar, que ajuda muito, né? E realmente, cada gabinete tem a sua prática. E nesse caso, assim, eu fui contratado só pro despacho. Então, cara, foi muita insistência, assim. Foi de eu chegar lá na assessoria, fui lá no gabinete presencialmente, explicar, olha, eu sei que tem essa regra, eu sei que assim, a colega já despachou, mas tem fato novo. Então, fui justificar nesse sentido, ó, tem fato novo. Eu juntei uma petição mostrando que tinha fato novo mesmo para dar substância ali pro meu despacho. Por favor, assim, eu fui contratado apenas para isso. Eu entendo que tem um regramento, respeito totalmente, mas como é uma situação muito delicada, de prisão, com fatos novos, é por isso que eu fui acionado, sabe? Então, assim, argumentando, claro que com muito respeito, mas mostrando a importância daquele despacho, a assessoria, não, tá, eu vou ver aqui na assessoria, eu vou ver como é que dá para encaixar e a gente vai dar um jeito. Aí, deu um jeito, despachei e consegui ser ouvido, eu consegui falar bem do caso, com agendamento, mas sim, com muita insistência pelo fato de eu estar presente também. Então, é isso que eu recomendo. Insista, teste de todas as formas. Só consegue atender por e-mail, mande esse e-mail. Só consegue atender por telefone, tenta o telefonema. Não consegui encaixe, não consegui agendamento com ninguém. Fale com quem você conseguir falar, assim, porque a gente realmente tem que buscar esse acesso. A gente tem que buscar ser ouvido. Tem que lutar por isso. Cara, muito bom, João. Agora, falando de sustentação oral, porque eu acho que aqui tem um ponto legal também, que agora tem a sustentação oral em agravo, né? Sim. Que é breve ali e desafio do advogado uma habilidade muito maior. Então, eu queria te perguntar, vale a pena sustentar em agravo e como fazer uma boa sustentação oral? Perfeito. Primeiro ponto assim, que a gente tem que saber, que no STJ a gente está percebendo uma resistência menor ao despacho no agravo regimental. Porque no STF a gente está vendo lá a turma do Alexandre de Moraes sendo muito categórica, né? Não cabe sustentação oral em agravo regimental porque o regimento interno prevalece sobre a lei. Está tendo essa discussão, o AB está tomando suas providências com a PEC, né? Então, no STF existe uma resistência muito maior. No STJ, existem algumas entrevistas até de alguns ministros falando que acha que não é muito interessante, porque toma tempo da corte, porque 5 minutos em cada regimental toma muito tempo, inviabiliza os trabalhos, mas, mesmo assim, eles estão ouvindo, estão recebendo, né? E se a gente tem, né, está previsto na lei, se a gente tem essa prerrogativa, a gente tem que usar. A gente tem realmente ir atrás. Então, até eu estava conversando com uma parceira, falando assim, eu não sei se eu faço aqui, 5 minutos
às vezes consegue trazer um ponto ali, uma informação. Se muitas vezes a gente consegue fazer um despacho em 5 minutos, né? Exatamente, exatamente. Aí pensar de forma estratégica mesmo. Se eu tenho 5 minutos, eu não vou fazer aquelas saudações, saúdo aqui, Vossa Excelência, ministro tal, ministro tal, ministro tal, tal. Falar o nome de cada ministro, depois falar o nome da Subprocuradora-Geral da República, falar o nome de... Não, cumprimento aqui Vossa Excelências, serei muito breve. Então vem a questão também, isso é que eu sempre faço, né? Claro que aqui no agravo regimental a pessoa tem que ser breve, né? Mas quando a ostentação oral é de 15 minutos, eu sempre faço a promessa da brevidade. Isso aqui eu tiro do livro do Reinaldo Polito, que ele fala como falar publicamente sem inibições. E ele fala da promessa da brevidade. Mesmo que você não seja breve, quando você faz a promessa, você aumenta a predisposição da audiência de te escutar. E você mostra um respeito em relação à corte. Eu, inclusive, faço questão de ser muito breve. Eu não uso os 15 minutos. Faço questão de fazer em 10 minutos no máximo ali. E, inclusive, teve uma ostentação oral que eu fiz no STF que, na época, o ministro Marco Aurélio me elogiou, assim, pela questão... Não, foi o Toffoli. O ministro Toffoli elogiou bastante a brevidade, assim, porque eu falei assim, respeito ao tempo de Vossa Excelência, aqui eu seria muito breve, apenas para trabalhar os pontos relevantes, essenciais para o caso, para a compreensão do caso. Tive esse elogio ali, tipo, então é uma coisa que os ministros eles reconhecem, é uma coisa que vale e que gera respeito e que você acaba sendo uma pessoa mais respeitada porque você está respeitando também o tempo dos outros. Fantástico. E você consegue trabalhar de forma muito mais assertiva, muito mais eficaz. Então, é uma coisa que eu recomendo mesmo. E dentro dessa questão da ostentação oral no agravo regimental, é trabalhar as teses principais mesmo. Trabalhar o memorial, basicamente isso. O memorial ele precisa ser bem trabalhado, ele precisa trazer ali as teses principais, os argumentos principais de forma muito sucinta, no máximo em 2 páginas. É basicamente trabalhar o que está no memorial. Você não vai explicar o caso inteiro, você não vai conseguir falar né, como é que foi a prisão em flagrante, em que circunstância ocorreu, a não ser que isso seja extremamente essencial para uma das teses, fale, mas tem que pensar naquela questão da finalidade da argumentação, né? Se eu tenho uma finalidade, o que eu preciso falar de informação para que essa finalidade seja atingida? Se eu estou pedindo aqui a revogação da prisão preventiva, quais são as informações extremamente relevantes para que as pessoas entendam o meu pedido e estejam convencidas por esse meu pedido? Então esse é o raciocínio finalístico, né? Que parte da finalidade, parte do objetivo da argumentação, para você trazer o meio, trazer as informações que são relevantes para aquele caso, para aquele pedido. Então, basicamente isso. Saudação muito concisa, assim, saudo Vossa Excelência aqui, promessa de brevidade, argumentos que são necessários, e aí eu trago até um ponto também que eu sempre uso, que é enumeração. Falo, Excelência, eu vou trabalhar 3 argumentos para justificar o meu pedido de revogação de prisão preventiva. O pedido então eu apresento o pedido, são 3 argumentos, porque quando você fala o número dos argumentos, ou das teses, a pessoa consegue se localizar na sua fala. A pessoa sabe, não, ele está no segundo argumento. Então, não é... Porque quando você está falando, argumentando, a pessoa não sabe onde que você vai parar, que horas você vai parar e começa a ficar agoniada, né? Até comentaram aqui de uns ministros que no despacho ficam incomodados e se levantam e ficam... Isso acontece, né? Obviamente, o tempo de atenção do ser humano é muito curto. Então, quando você enumera, Excelência, vou trabalhar 3 argumentos para justificar o meu pedido, que é X. Esse fala argumento 1, tal. Segundo argumento, tal. Terceiro argumento. Pedido, finaliza, fecha. Em 5 minutos você consegue trabalhar isso. Em 10 minutos, se você tiver 15, você consegue trabalhar isso. Então é uma estrutura que eu sempre sigo, recomendo, e eu vejo que os ministros eles tendem a ouvir, sabe? Claro que a gente sabe que tem aquela questão da falta de atenção, às vezes está fazendo outra coisa, tá? Mas muitas vezes você acha que não está prestando atenção, mas está prestando atenção. Eu já, por exemplo, fazendo sustentação oral na 6ª turma, achei que o ministro específico não estava me ouvindo, mas ele, quando falou no voto, ele falou, inclusive o advogado falou isso, esse ponto. Porque ele estava olhando ali para o computador, achei que estava fazendo outra coisa aqui, né? Outros não, ficam lá olhando constantemente, outros dão aquela olhadinha. Mas aquele ministro específico, olhando para ele na minha sustentação oral, achei que não estava ouvindo nada. E quando veio no voto, veio falando de vários pontos que eu trabalhei. Então, é importante seguir bem esse caminho, assim, sabe? De pensar de forma estratégica também a sustentação oral, né? Esse é o ponto. Cara, muito bom. Muito bom. Cara, um manualzinho de sustentação oral. Desde
Desde os cumprimentos até o encerramento. Top. Exatamente. Fenomenal. João, o último ponto, cara, que eu gostaria de trabalhar aqui é o seguinte. Você está atuando nesse caso do 8 de janeiro, esse caso é um caso polêmico, difícil e tal, e existem vários desafios ali, né? A partir do acesso aos autos. Eu acho que tem muitos advogados passando por isso no Brasil, e muitos advogados que não atuam em Brasília, o que é ainda mais dificultoso. Os advogados são de fora, né? Porque tinha gente do Brasil inteiro aqui naquela ocasião. Cara, o que você pode fazer de comentário, dar de boas recomendações para atuar no Supremo, especialmente nesse caso do 8 de janeiro? Desafios e recomendações. Tá, muitos desafios aqui. Muitos, Mas tentar pensar aqui nos principais. Primeira coisa, questão de acesso aos autos. Tentar o caminho natural, né? Questão do protocolo, peticionar. E aqui tem duas possibilidades que as pessoas não conhecem, né? Existe o protocolo físico, porque esses casos eles são principalmente processos sigilosos, e processos sigilosos eles geralmente são processos físicos. Eles começam físicos e depois vão para o digital. Então existe essa possibilidade de contratar alguém aqui para fazer diligência, para fazer esse protocolo físico. E ele acaba sendo mais rápido o processamento, porque lá ele já vai para o setor de originais criminais e já resolve mais rapidamente. Outra possibilidade é fazer um pedido no sistema do STF, de forma eletrônica, mas você pedindo para que seja juntado aqueles autos que são físicos. Tem essa possibilidade também que muitas pessoas não sabem, que são de fora, que dá para fazer. Demora um pouco mais, às vezes você não vai conseguir ter acesso aos autos porque demora o processamento daquela petição que você juntou, até mandar para o setor responsável, até juntar os autos demora mais. E a questão, o próprio setor do protocolo recomenda, se você não está tendo acesso, tenta ver no gabinete. Então o caminho é esse, primeiro o protocolo, né? O caminho mais natural mesmo. Depois, se não está conseguindo, tentar no gabinete. E trazer a situação, marcar o despacho, marcar com o gabinete do ministro Alexandre de Moraes, que ele que é o relator de todos esses casos, e mostrar, olha, aqui, né, sei lá, foi preso em tal dia, já faz um tempo, não tive acesso ainda, está aqui no prazo para resposta preliminar, ou então já está andando o processo, eu sei, tive essa informação, justificar ali e mostrar que realmente você precisa daquele acesso o quanto antes, né? E o gabinete está sendo rápido, assim, nessas hipóteses de acesso, quando realmente a pessoa foi presa ou está respondendo a alienação penal, já teve denúncia, eles até que estão sendo bem rápidos em relação a isso. Agora, aqueles casos mais delicados, que aí envolve, por exemplo, esse que eu estou atuando, que está na cúpula do 8 de janeiro, aí sim o acesso está muito difícil, muito difícil. Muito difícil, questão de... E nesse caso, qual o instrumento que o advogado tem? Então, o instrumento que ele tem é a questão da reclamação, né? Só que a própria reclamação vai ser julgada pelo STF. Então, é um instrumento mesmo para tentar levar a discussão ali, para ter acesso aos autos, mas eu vejo que o caminho do peticionamento e do despacho no próprios autos, acho que funciona melhor, porque sem gerar um constrangimento ali, é uma coisa que vai mesmo na tentativa da conversa, assim, sabe? Do respeito ao trabalho do tribunal, respeito aos ministros, respeito ao entendimento da corte, nesse sentido de insistir, mas com muita delicadeza. Firmeza, né? E elegância, exatamente, né? Exatamente, firmeza e elegância, esse é o ponto. Ô, João, e pra gente fechar, cara, já caminhando pro final aqui, quase 1 hora de papo, que você pode dar de recomendações pro advogado que, às vezes, pela primeira vez, ou tá atuando num caso de repercussão, como um caso desse aí? Sim. Condutas a serem evitadas e boas práticas. Em relação ao caso midiático, né, precisa ter muito cuidado com os jornalistas, assim, porque o jornalista, a gente tem que entender o seguinte, né? A advocacia tem muito pensamento soberbo de que nós somos mais inteligentes que muitas pessoas, principalmente em questão jurídica, né? É um mal da nossa profissão, Sim. é algo que faz parte dos próprios ambientes, assim, a gente vê muita soberba. E muitos advogados eu vejo que acham que são mais inteligentes que jornalistas, e não é verdade, tá? E eu falo isso por conta do contato que eu tenho com jornalistas, né? Porque eles já vêm perguntando, se você atende uma ligação de jornalista, eles são muito espertos, assim, eles sabem extrair informações. Então tem muito cuidado com a conversa, sabe? Mesmo na conversa que eu falava, essa informação eu não posso dar, isso aqui eu não vou falar sobre o caso. E não, mas eu ouvi falar que é isso. Então, assim, as próprias perguntas que são colocadas são perguntas capciosas que, se você nega, você pode estar falando algo, se você concorda, pode estar falando algo, se você falar que não vai falar, você pode estar falando algo. Então,
Tem que ter muito traquejo em relação a isso, saber lidar. E aí vem uma indicação, né? Primeiro ponto, tem que estar muito bem alinhado com o cliente. Tem que estar muito bem alinhado, porque é uma coisa até que o Pedro falou, teve uma gente que falou, a Virgínia também falou sobre isso. Casos midiáticos, se você vai falar na mídia, tem que ser algo bom pro caso, pro cliente. Tem que ser uma estratégia pro caso. Não é para você pensar em você, não é para você pensar na sua projeção, porque isso, assim, eu sei que é muito tentador, sabe? Tipo assim, cara, eu sou o advogado de um caso midiático, eu quero aparecer, quero que saiba de mim. É muito tentador, mas a gente tem que pensar de forma estratégica pro cliente, você está advogando pro cliente. Sim. Então, primeiro ponto, tem que estar muito bem alinhado. E você tem que ponderar isso. Vai somar, no caso, faz sentido uma nota, faz sentido uma entrevista, vai ajudar a, sabe, a baixar os ânimos ali dos jornalistas, receber menos ataques na mídia, ou faz mais sentido você, por exemplo, não falar nada, deixar a poeira baixar e esperar realmente, né, ter ali os próprios atos do processo para voltar para a mídia, para depois falar em outro momento. São questões estratégicas que têm que ser ponderadas muito bem com o cliente e mostrar os prós e contras, né? Porque a gente vê que a mídia, quando ela não está muito bem alinhada, não falo alinhada porque ela não vai estar alinhada com o caso, né, com o cliente. Mas se você não tem uma boa comunicação com a mídia, em muitos casos você tem uma repercussão muito pior. Porque você sabe que as notícias serão cada vez piores, as notícias elas influenciam, sim, os gabinetes, porque são seres humanos que estão tendo contato às informações, e isso vai, sabe, depreciando cada vez mais a imagem do cliente naquele caso que você poderia fazer de uma forma diferente. Então, analisar mesmo, em primeiro ponto, conversar com o cliente, e segundo ponto, assessoria de imprensa, vale a pena, assim, vale a pena contratar alguém, vale a pena contratar um jornalista mesmo que trabalhe como assessor de imprensa, porque ele sabe como lidar com o jornalista. Muito então, bom. às vezes, até uma nota que você escreve, se você passa para o assessor de imprensa, ele vai fazer ele vai refinar aquele trabalho, assim. Ele, cara, essa nota, putz, essa palavra aqui, péssima. Se você colocar essa palavra na mídia, cara, vai ser péssimo. Assim. O jornalista vai pegar, vai repercutir, vai ser no título da matéria essa palavra, então não use essa palavra, assim. Então é o que eu recomendo mesmo. Porque, assim, caso midiático, pode acontecer com todo mundo, né? Sim. A gente vê, cara, às vezes um advogado nem é muito conhecido, não tem muita experiência, mas ele tem um primo que se envolveu numa situação e vira um caso midiático. Sim. Você virou advogado do caso. E a partir dali você tem que saber trabalhar bem, né? Então é o que pode acontecer com todo mundo. E recomendo que siga esse passo a passo, porque infelizmente a gente vê muitos colegas se perdendo, né? Tipo, vai dar uma entrevista ali, entrevista ao vivo, cara. É muito perigoso entrevista ao vivo, porque jornalistas são espécies, assim, são inteligentes. Então você tem que reconhecer isso. Primeiro, reconhecer o seu inimigo, né? Não que seja o inimigo ali, mas usando aqui mais uma metáfora em relação à questão de guerra, né? Você precisa conhecer o seu inimigo, né? Você precisa conhecer quem está do lado de lá. E você tem que saber que eles são muito bons, são muito inteligentes e que se você não tiver todo o cuidado, você vai cair. Então, assim, evitar a entrevista ao vivo, a não ser que você esteja muito por dentro do caso, muito seguro, alinhado bem com o cliente, faz sentido você ir nesse sentido. Mas é perigoso. Então é importante que a pessoa tenha em mente todas essas questões para poder atuar bem quando o caso midiático surgir. Se surgir, mas é bem provável que sim. Cara, sensacional. João, caminho final, você sabe, né, cara? A gente sempre faz duas perguntas aqui que são dois padrões para buscar extrair o melhor sempre do nosso convidado. Primeira pergunta que você já está cansado de escutar eu fazer, de me escutar fazer. Alguma pergunta que eu não fiz, que eu deveria ter feito, que você acha que é um ponto importante a ser explorado? Cara, a gente explorou bem a questão de peticionamento e eu vejo que assim, é um tema que tem muito a se falar, né? Então, se a gente fosse falar aqui sobre todas as questões, todos os pormenores, assim, a gente tem um curso lá no MindJus completíssimo sobre peticionamento. E trabalhando de forma estratégica mesmo, as principais petições. A gente tem pelo menos uns 25 petições que a gente trabalha, a RESP, RE, agravo regimental, isso que eu falei, questão do HC trancativo, HC de nulidade, várias petições, trabalhando de forma estratégica, cada pormenor. Então, assim, é uma coisa que é difícil falar, mas eu trago esse ponto, né? Estudem mesmo. A gente tem excelente material. Quem tiver interesse, entra lá no MindJus, fala com a gente, porque, assim, é algo que a gente precisa cuidar, sabe? A gente não pode
se acomodar achando que a gente escreve bem. Não pode. A gente tem que estar melhorando cada vez mais. Assim. Cada vez mais, lendo cada vez melhor, lendo cada vez mais, trabalhando de formas diferentes os argumentos, formas lógicas, formas bem pensadas. A gente tem que estar se afiando cada vez mais. Esse é o ponto. E investir também, né, João, em preparação da equipe, porque muitas vezes você, que é o capitão do escritório, domina bem as ferramentas, sabe fazer e tal, mas muitas vezes sua equipe não está no mesmo nível e você acaba sobrecarregado, porque determinadas coisas exclusivamente é com o João, ou é com o dono do escritório, ou é com o fulano ou com o ciclano. Então, também serve essas nossas iniciativas, a gente fomenta muito que os nossos membros, eles preparem bem as suas equipes, para que eles tenham uma boa retaguarda, para efetivamente suportar, especialmente em casos grandes. Para fechar, João, o que é importante, cara? Eu sempre faço essa provocação também, a gente faz para os outros, né? Agora Sim. fazendo para você. Pô, se puder chegar agora um áudio do João no celular ali, no WhatsApp, de todos os advogados do Brasil, o que você gravaria nesse áudio para os nossos colegas criminalistas? Excelente. É difícil olhar para a câmera e falar uma mensagem dessa. Né? Mas a mensagem que eu deixo para todos os advogados criminalistas é: busque aperfeiçoamento constante. Eu sei que é muito difícil na correria da advocacia a gente separar um tempo para estudar, separar um tempo para se aperfeiçoar em qualquer habilidade, seja na oratória, para sustentação oral, para audiência, seja ou para um despacho também, seja na escrita. Eu sei que é muito difícil separar esse tempo, mas é importante que a gente coloque na agenda mesmo, sabe? Eu tenho na minha agenda, assim, eu tenho um tempo ali de 15 minutos de estudo por dia, pelo menos, assim. Pelo menos, porque a gente precisa se atualizar, a gente precisa estudar, porque a sociedade depende da gente. A gente tem que lembrar da importância que a gente tem na sociedade como um todo, porque um cliente que sofre uma injustiça, que tem uma pena maior do que deveria receber, ou um cliente que foi condenado num caso que não deveria ser condenado porque ele é inocente, ou um cliente que foi condenado porque houve uma nulidade no processo que não deveria ter ocorrido, que deveria ter sido reconhecida e com o caso anulado. Todas essas injustiças, elas acontecem e dependem da gente, tá? Lembrar disso, assim, de assumir responsabilidade. Eu vejo muito colega falando, mas o judiciário, porque o MP, e joga a culpa em todo mundo, sabe? Claro que a gente sabe que tem culpa mesmo, sim, existem muitos problemas no judiciário, existem muitos problemas no Ministério Público também, mas a gente tem que olhar para a nossa responsabilidade, assim. O que eu estou fazendo para me aperfeiçoar, para aumentar o nível da minha advocacia, para aumentar a minha técnica e poder responder da melhor forma possível nos casos em que eu atuo. Então isso que é importante a gente ter esse pensamento assim, de aperfeiçoamento constante, porque a sociedade depende da gente. Pessoas que são, que têm decisões justas, acaba trazendo uma sociedade mais justa, acaba trazendo uma sociedade que não tem pessoas que são condenadas ou que estão cumprindo pena ali de forma indevida, com gastos públicos, com um problema para uma família que tem uma pessoa presa por mais tempo ou que não deveria estar presa. Os impactos são gigantescos e a gente precisa ter noção disso. E essa mudança na sociedade depende da gente. Meu irmão, para fechar, já passamos aqui do nosso horário até. Rede social pra galera, rapidão. Boa, @João Rezende, com Z, __. Ponto underline, acabou. Isso. E para você que tá com a gente aqui até agora, que escutou, que absorveu esse conhecimento do João, eu sempre digo isso é muito importante, se inscreva no canal, comente, curta, pega esse episódio, manda pro seu estagiário, manda pro seu sócio, manda pro advogado que trabalha com você, isso é muito importante. Comenta lá na rede social do Mindjust, comenta aqui no YouTube, manda mensagem pro João. É assim que nós sabemos que esse trabalho está fazendo sentido. Nós dedicamos muitas horas do nosso tempo para estar aqui, muitas mesmo, convidando as pessoas, preparando o estúdio. A gente tem um estúdio aqui de altíssimo nível. A gente investe alto nisso aqui para promover o melhor para vocês, para ajudar, para contribuir para a advocacia. E isso está aí no YouTube gratuitamente para qualquer pessoa assistir. Então compartilha nos grupos. Quem ganha? Quem ganha é a advocacia, que acaba tendo seu nível mais elevado e mudando essa percepção das assessorias, por exemplo, que acham que o nível da advocacia está baixo. Então isso é uma coisa que é importante. Mandem esse calor para cá para a gente sentir que está valendo a pena. Mandem sugestões, a gente lê e acompanha
tudo. Meu querido, meu querido, advogado e advogada. Até a próxima. Valeu, valeu. João, Boa, valeu. Tamo junto, hein? excelente.